mundo natural do Oriente Médio é governado por uma força onipresente: o Sol. Ele resseca a terra, reclama suas vítimas e inspira a vida nova. A vida selvagem da Jordânia enfrenta alguns dos maiores desafios naturais do mundo: desertos áridos, temperaturas escaldantes e raios impiedosos. Ainda assim, este país esconde um mundo de tesouros. Os que se adaptaram a essa força elementar prosperam na fornalha da natureza. Oriente Médio Selvagem. Jordânia. O Oriente Médio é um dos lugares mais quentes e secos do nosso planeta. A ausência de nuvens expõe a Terra, que sente toda a força implacável do Sol. Estendendo-se pelo Trópico de Câncer, nos arredores da Ásia, partes extensas dessa região são quentes ou distantes demais dos grandes oceanos para permitir a formação de nuvens de chuva. Em seu centro se localiza a Jordânia, o quarto país mais árido do mundo. Para os animais que vivem aqui, é difícil se proteger dos raios penetrantes do sol. Seu ritmo de vida é ditado por seu ciclo diário. O deserto cobre mais de 3/4 do país. As temperaturas superam os 40 graus Celsius. Mesmo assim, tesouros se escondem entre essas paisagens aparentemente estéreis. A flora e a fauna encontram refúgios seguros à medida que o sol segue seu curso. O amanhecer recarrega os répteis, orienta exércitos e alimenta mundos subaquáticos. Perambular à noite vale a pena para alguns carnívoros maiores, enquanto outros se tornam vítimas. É o ritmo do sol que dita o ritmo da vida. O amanhecer estimula essa terra tranquila e suas criaturas a entrar em ação. Os melhores perfumes vêm nos menores frascos. Com pouco mais de 3 centímetros, o besouro tenébrio desempenha um papel importante na Jordânia. Ele ingere matéria em decomposição. Os líquens na beira dos penhascos são apenas um petisco. Ele precisa encontrar plantas suculentas, mas aqui isso não é nada fácil. Com as asas fundidas para reduzir a desidratação, ele é incapaz de voar. Vai ser uma longa caminhada, mas fundamental. Quando o sol nasce, seus raios inspiram vida nova em criaturas mais vistosas.
Tomando sol sobre as pedras, o lagarto Agaman do Sinai precisa se aquecer rapidamente para uma demonstração de masculinidade. É a época do acasalamento desses lagartos de sangue frio, e ele está procurando um palco para se apresentar. Assim como nos lagartos da mesma família, estes acenos e flexões são sinais de dominância. Mas a cor berrante é o seu grande trunfo. Os machos ficam azuis durante a época do acasalamento para se destacar e chamar a atenção de uma pretendente. Com a idade, o azul vivo cobre grande parte do corpo e aumenta suas chances. Mas chamar a atenção também pode ser uma desvantagem nos desertos da Jordânia. A víbora de chifre persa tem uma queda por lagartos. Como tem hábitos noturnos, essa é a sua última oportunidade de se alimentar antes que o sol fique muito forte. Com chifres curtos e frágeis, essas cobras também são conhecidas como víboras de chifre falsas. Mas subestimar essa assassina pode ser seu último equívoco. Ela tem veneno suficiente para paralisar um homem. Uma picada é tudo que ela precisa para derrubar sua presa. A aproximação furtiva é essencial numa emboscada. Este agama azul deveria tomar mais cuidado com ela. Mas está ficando tarde para a víbora de chifre persa e evitar o superaquecimento é essencial. A caçada terá que esperar até que as energias do sol se dissipem e a noite caia mais uma vez. Quando nasce um novo dia na Jordânia, os efeitos extensos do sol começam a ser sentidos. Ele dita o ritmo de vida dos animais e influencia as paisagens. 80% do país é coberto por desertos. As montanhas da Jordânia surgem em um mar de areia, e a sombra dos cânions fornecem abrigo do calor implacável do sol. Localizada no grande vale do Rift, que se estende por cerca de 6.000 quilômetros a partir da África Oriental, a biosfera de Dana é moldada por calcário, arenito e granito.
Ela abrange mais de 300 quilômetros quadrados e esconde os habitats e espécies mais diversificados da Jordânia. As pradarias secas e abertas e os vales rochosos formam um habitat perfeito para o beija-flor da Palestina. As fêmeas têm penas mais escuras e marrons para se camuflar, enquanto os machos gostam de chamar a atenção com tons de azul e verde iridescentes. Como pairar com tanta rapidez consome uma energia preciosa, esses pássaros escolhem flores específicas com um alto teor de açúcar. Ao longo do dia, a temperatura sobe e os animais colhedores de Dana precisam se apressar. Estas formigas ceifeiras negras se alimentam antes que esquente demais. Escalando talos de grama com tamanho equivalente a um prédio de 18 andares, elas cortam e removem cuidadosamente cada semente. Enquanto isso, outras formigas marcham para casa. Elas não têm um líder, mas existe ordem em meio ao caos. Sempre que elas encontram uma colônia de formigas amigável, elas se comunicam pelo odor, tocando suas antenas. As formigas soldado decidem a direção que o resto do grupo deve seguir durante o dia. Elas usam sinalizadores químicos deixados pela trilha para recrutar mais soldados e formar o exército. Elas estão sempre avaliando a eficiência de sua velocidade para escolher o que vão levar para casa. Se for pesado demais, não vale a pena carregar. Essas formigas não comem o que recolhem, mas trabalham para alimentar as larvas jovens no formigueiro. Enquanto a estrada de formigas atravessa a pradaria, suas companheiras permanecem na entrada da colônia e se dedicam a limpar. Amontoando as cascas das sementes em uma pilha, elas mantêm a higiene do formigueiro. Nenhuma delas tem uma tarefa definida e podem reagir rapidamente a mudanças no ambiente. Ou convidados indesejados. A tartaruga existe há mais de 220 milhões de anos. Feita de queratina, encontrada em unhas e cascos, sua carapaça forma uma armadura impenetrável, caso ela se aventure no lugar errado. As formigas se agitam, reagindo à invasão. Mas, alheia à confusão, ela continua sua marcha.
No meio da manhã, a temperatura se aproxima dos 30 graus Celsius. Toda a umidade do ar da manhã logo evapora com o calor inclemente do sol. As poças de água desapareceram e os ventos removeram a areia, criando uma paisagem rochosa chamada Ramada. Nosso besouro tenébrio enfrenta muitos problemas quando atravessa o deserto escaldante. Temperaturas extremas, escassez de água e ventos fortes fazem parte de sua vida diária. Ele é um dos animais mais bem-sucedidos do deserto. Mas mesmo os besouros tenébrios não devem subestimar o clima. Tempestades de areia podem se formar em um instante. Os galhos secos são o único abrigo para esta fêmea, que fez a travessia por um bom motivo. O tubo de postura de ovos, chamado ovipositor, testa o solo para ver se o ambiente é adequado. Mas as condições não são ideais. Alguma coisa está chegando. Os onagros atravessam essa terra implacável em busca de alimento. Eles são herbívoros engenhosos. Grande parte da água que consomem vem de alimentos aparentemente secos. Eles aprenderam a ser eficientes com os recursos disponíveis. Acostumados a ambientes áridos, eles podem suportar uma perda de água de até 30% de seu peso e chegam a aumentar a temperatura para evitar o suor. Os onagros são famosos pelo mau humor, e os locais acreditam que eles são indomáveis. Com poucos refúgios na vastidão do deserto, talvez eles precisem manter essa atitude feroz. Este garanhão solitário observa um grupo de fêmeas passar. Ele está de olho nos concorrentes. Um lugar na rota das fêmeas é um território muito valioso. Talvez ele precise defendê-lo. Mas no sol escaldante do meio-dia, há poucas chances de um concorrente provocar uma briga. Mais a oeste surgem os picos montanhosos da Jordânia. Atravessando toda a extensão do país, as montanhas do norte têm um clima mais mediterrâneo.
As tranquilas florestas de coníferas do norte garantem sombra e temperaturas mais amenas. Mas este refúgio do calor não é tão seguro. Fantasmas cinzentos vagam por estas florestas. E se escondem entre o capim. Depois de se abrigar do calor do dia nas florestas da Jordânia, a alcateia começa a explorar seu território. Como sua distribuição é muito ampla, os lobos cinzentos variam fisicamente em todo o mundo. Os lobos do Oriente Médio podem ser até 6 vezes menores que seus primos da tundra, no norte. A pelagem curta e cinzenta refresca seu corpo, enquanto os pelos compridos das costas os protegem do sol. O lobo vive entre fases de abundância e escassez de alimento. Ele consome até 10 quilos de carne em um dia, mas pode ficar sem comer durante meses, se necessário. Liderados por um macho alfa e uma fêmea, todos são vigiados de perto, especialmente na hora de se alimentar. Às vezes, a presa não é suficiente para todos, e eles precisam passar outra noite caçando. Quando o sol começa a se pôr, o bando sai para patrulhar a floresta. Os lobos desempenham um papel crucial para o bom funcionamento do ecossistema, mas não são os únicos a vagar durante a noite. Este predador altamente eficiente é uma hiena listrada. Armada com mandíbulas capazes de esmagar ossos e sentidos aguçados, ela pode detectar o alimento a quilômetros de distância e já encontrou a primeira refeição da noite. Essas criaturas inspiram mitos e lendas e dizem que elas profanam os túmulos. A instalação de lápides surgiu no Oriente Médio para evitar que os corpos fossem desenterrados. Mas esses hábitos carniceiros têm o seu valor. Devorar os restos das presas que outros predadores deixaram para trás evita a disseminação de doenças. Seu sistema digestivo é tão resistente que até restos estragados não intimidam a grande recicladora de lixo da Jordânia. O movimento constante do Sol dita o ritmo de vida e dá forma aos habitantes da Jordânia.
Vivendo em alguns dos desertos mais tórridos do planeta, estes besouros resistentes conseguem suportar temperaturas de até 50 graus Celsius. As pernas longas mantêm seu corpo a uma boa distância da areia quente e permite que ele caminhe rápido. Mas até os besouros tenébrios precisam parar de vez em quando. Onde não existe água, os animais precisam se adaptar. Estes besouros são capazes de criar água internamente, extraindo umidade do alimento. Mas achar água e um lugar para depositar os ovos é cada vez mais urgente. Para outras criaturas, a água e o abrigo são fundamentais, e os cânions que surgem na paisagem árida e estéril são um refúgio. Os paredões gigantescos de Wadi Mugibe obrigam o sol a ser apenas um visitante de passagem. Formado pelos movimentos das placas tectônicas, ele continua a ser esculpido. Não chove aqui há meses, mas os deslocamentos geológicos que ajudaram a criar este cânion também formaram fontes termais. A água superaquecida das profundezas da Terra é rica em bromo e outros minerais. Onde a água fertiliza a terra ressecada, a flora prospera. E os animais criaram um lar. As plantas atraem insetos, que fornecem alimento para os pombos domésticos. Eles aproveitam cada centímetro dessa fortaleza morada para fazer seus ninhos e se esconder dos predadores. Mas uma casa nas alturas não está livre de ameaças aéreas. As terras estéreis acima de Wadi Mugibe deram origem a esta espécie de corvo. Os pombos precisam ficar sempre alertas. Se tiverem chance, eles levam seus ovos e os filhotes recém-nascidos. Voar com o sol alto confunde os predadores e os afasta dos ninhos. As oportunidades são raras. E eles precisam continuar procurando antes que o calor aumente demais. A força do sol não afeta só a flora e a fauna. Ela também molda ambientes. O Mar Morto é o ponto mais baixo da superfície da Terra. Durante séculos, ele foi alimentado pelo Rio Jordão e outros cursos d'água, mas está desaparecendo. A evaporação concentra os sais, formando uma das maiores reservas minerais conhecidas. Sem rios fluindo a partir dele, apenas o Sol é responsável por um recuo de 2 metros a cada ano.
Como resultado, é o mar com a maior densidade e salinidade do mundo. Calcula-se que o Mar Morto contenha mais de 43 bilhões de toneladas de sal. Penínsulas de sal cristalizado foram criadas. As linhas dessa terra falsa representam a queda do nível da água, enquanto os depósitos moldaram formações complexas, que também escondem um mundo desconhecido. Devido à alta salinidade do lago, animais maiores, como peixes e rãs, não conseguem sobreviver no Mar Morto. Mas em 2010, uma expedição de mergulho revelou várias crateras. Localizadas a 30 metros de profundidade, elas estavam cobertas por uma película de novas espécies bacterianas, provando que mesmo nos habitats mais extremos da Jordânia, onde há sol, existe vida. Para a maioria das espécies da Jordânia, a rotina é um ritual. Animais de sangue frio começam o dia da mesma forma, já que precisam recuperar a energia depois de uma noite fria. Mas o culto ao sol do lagarto estrelado tem hora certa para acontecer. Como ele vive em um cânion, é preciso escolher o lugar perfeito para seu banho de sol. As ravinas da Jordânia são um refúgio ideal para os lagartos, mas eles também dominaram outro território fascinante, a cidade perdida de Petra. Voltada para o leste, o nascer do sol revela essa civilização antiga. Com mais de 2000 anos de idade, essa metrópole de tumbas e monumentos foi a capital do Império Nabateu. Encravada entre as montanhas do deserto e os cânions, era um centro comercial importante para os mercadores da região. Petra significa pedra em grego e foi metade construída e metade esculpida na montanha. Perdida para o mundo ocidental, só foi redescoberta pelos europeus no século XIX. Restam poucos registros escritos, mas hoje se acredita que seus ricos mercadores de especiarias cultuavam divindades. E o sol. Os arqueólogos acreditam que o sol era tão importante para os nabateus que eles seguiam seu ciclo e até construíram Petra para iluminar seus locais sagrados como um refletor celestial. O mundo natural tinha um papel importante em sua vida. Canais foram escavados nas rochas. As tumbas escondem antigos desenhos de cobras. Seus mosaicos representam animais e indicam seu respeito pelo mundo natural. Se não tivessem domado o navio do deserto, o camelo, os nabateus não teriam sido tão ricos nem criado uma cidade tão monumental. Quando a noite cai,
um monstro antigo começa sua caçada. Alguns acreditam que essas criaturas devoram camelos adormecidos e, por isso, são chamadas de aranhas-camelo. Mas este caçador noturno não come camelos nem é uma aranha. Este monstro da noite é um assassino de gafanhotos. Suas mandíbulas grandes e fortes seguram a presa, enquanto os líquidos digestivos dissolvem a carne da vítima. Assim é mais fácil sugar os restos para o estômago. Membro da família dos aracnídeos, são conhecidos como solífugos, que significa os que fogem do sol. E hoje, estes são os seus domínios sombrios. Assim que o sol se põe, o deserto refresca consideravelmente. À noite, as temperaturas podem chegar a 0 graus Celsius. Mas quando o sol retorna, elas podem chegar ao auge em apenas algumas horas. Esta formiga do deserto está exposta ao calor do dia. Mas ela sabe usar o sol a seu favor. Em termos humanos, elas podem andar o equivalente a mais de 60 quilômetros em busca de alimento. Se perder por aqui, pode ser mortal. Portanto, seus movimentos não são aleatórios. Parando e girando, ela se orienta usando o sol. Depois de planejar sua rota de fuga, ela vai direto para casa. Encontrar abrigo desse ambiente varrido pela areia e o vento é fundamental. Uma jovem aranha-camelo não teve tanta sorte. Mas representa uma grande chance para a formiga. No deserto, as colônias de formigas fazem de tudo para evitar a perda de água e saem em busca de alimento sozinhas. A aranha é grande demais para ser carregada. Mas essa é uma chance que não pode ser desperdiçada. A formiga chama reforços para ajudá-la, mas elas precisam ser rápidas no sol do meio-dia. Correndo contra o tempo, as formigas se revezam na tarefa, antes que o sol as mate também. Finalmente, elas conseguem e são recompensadas. O sol tem suas desvantagens,
Mas seus raios penetrantes também trazem muitos benefícios para os animais da Jordânia. A costa sudeste encontra o Mar Vermelho. Os corais precisam da luz solar para sobreviver, já que dependem das algas que vivem no mar. Essas algas produzem oxigênio para os corais, fornecem alimento e os ajudam a crescer mais rápido. O sol também alimenta os corais, como fazem com as plantas. Pólipos de coral pulsante se movem através da colônia, o que aumenta os níveis de oxigênio. À medida que a água é renovada, isso aumenta as taxas de fotossíntese em até 10 vezes. Em troca, este ecossistema fornece alimento para animais marinhos maiores, como a tartaruga de pente. Elas têm um papel fundamental na saúde do ecossistema. Usando seu bico afiado, parecido com o de um falcão para perfurar a carapaça das esponjas, elas expõem suas entranhas para outros animais que se alimentam dessa espécie. A dieta peculiar dessa tartaruga também ajuda a controlar a população de esponjas, abrindo espaço nos recifes para outros organismos se instalarem e crescerem. Alimentando e desenvolvendo este mundo submarino, o Sol traz benefícios de longo alcance, mesmo abaixo da superfície. Quando mais um dia normal termina na Jordânia, uma viagem extraordinária chega ao fim. Depois de viajar por dunas de areia e desertos rochosos, atravessar montanhas e cânions profundos, a fêmea do besouro tenébrio finalmente chega a seu destino. O ar marinho fornece a umidade tão necessária a algumas plantas do deserto. Um banquete digno de uma rainha fornece um grande número de sementes e flores que matam a sede. Palpos curtos, semelhantes a antenas, servem como dedos para segurar o alimento, enquanto a boca mastiga a vegetação. Uma fonte tão rica de alimento também atrai outros besouros. Este pequeno oásis não só fornece alimento, mas um local seguro onde ela pode depositar seus ovos. Então, sua viagem vai continuar, assim como a luta para sobreviver por mais um dia na fornalha da natureza. De manhã até a noite, o sol dita o ritmo da vida na Jordânia. Tanto os animais como os habitats sentem o seu poder. Ano após ano, as temperaturas aumentam perigosamente e os desertos estão avançando. Embora o sol possa ser prejudicial, ele também tem o poder de inspirar vida nova. Como as antigas civilizações que floresceram aqui, as criaturas da Jordânia são governadas pelo ciclo infinito do Sol. Tanto para adoradores do Sol como para os assassinos da noite,
Cada dia traz uma nova esperança, um novo desafio e novas oportunidades. Das paisagens áridas aos recantos ocultos, o mundo natural da Jordânia consegue resistir no limiar da vida e sobreviver à fornalha da natureza. Versão brasileira Vox Mundi.